Pai, nós queremos colocar a Maria Conceição, Beth Brasil, Kátia Miranda, Pastor Sérgio, a irmã Raquel, ó Pai querido, em nome de Jesus, Pastor Alexandre, a irmã Mariusa, a missionária Fátima, a irmã Daiane, a irmã Geni de Jesus, papai, nós queremos colocar cada um deles nas tuas mãos e chamar a existência ao propósito eterno do Cristo vivo. Senhor, nós como família sacerdotal, Senhor, como família profética, como família de governantes e reis na terra, Pai, nós estamos invocando diante de Ti a força do nome, que é sobre todo nome. Nós levantamos as nossas mãos diante de Ti e clamamos pela força do nome, que é sobre todo nome. Clamamos pela manifestação do Todo-Poderoso Deus. Nós clamamos para que os propósitos eternos comecem cada vez mais, a cada dia, a cada manhã, como as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, que teus propósitos eternos, eles se manifestem e sejam renovados dentro de nós a cada manhã, sejam colocados de maneira firme. Olha, o que eu tenho para você hoje é essa manifestação, e que dentro dessa manifestação de amor, de poder, de resgate, de cura, de libertação, nós nos manifestemos naquilo que Jesus tem de característica de Deus, como Deus. Nós queremos verdadeiramente nos manifestarmos, porque para isso o Senhor, Ele veio para essa terra, para destruir as obras do diabo. Senhor, e não queremos fazer isso simplesmente porque odiamos a iniquidade, odiamos as obras de Satanás, mas queremos fazer todas as manifestações do Cristo na terra, de acordo com o seu propósito eterno para nós, porque o amamos, porque queremos honrar e glorificar o teu nome, te santificar ao manifestar a natureza viva. Então, nós clamamos a Ti, manifesta-te em nós nesse dia, clamamos a Ti, venha nos honrar com a Tua presença, venha, Pai querido, e transborda em cada movimentação nossa. Senhor, Tu disseste que Tu estás dentro de nós. E nós entendemos quando diz, eu estou à porta e bato. Não é porque tu saíste do nosso coração, é porque tu ficaste aprisionado em algum canto do nosso coração e não permitimos que tu esteja saindo. Então tu estás falando, deixa eu me expressar através da vida que eu já coloquei dentro do teu coração. Deixa com que a minha natureza flua dentro de você. E é isso que nós queremos fazer, dar espaço ao teu espírito dentro do nosso espírito, para que as portas eternas que estão dentro do nosso espírito, Pai querido, deixem que a tua manifestação saia, conquiste a nossa alma, conquiste o nosso corpo e ela transborde. Nós cremos, ó Rei da Glória, naquilo que tu estás falando, o meu cálice transborda e é na presença do meu adversário, a óleo sobre a minha cabeça, porque há um ungido que já está dentro de nós, o Espírito que é santo, ele tem a sua unção dentro de nós, e essa unção deve sair de dentro para fora, numa aliança poderosa, e nós sim, através da nossa manifestação, do bom perfume de Cristo, o conhecimento dele, nós podemos atrair a presença do nosso Deus, do nosso Pai. Assim na terra nós vamos caminhando dentro desse Cristo vivo, e manifestando o seu poder, essa essência maravilhosa, esse cheiro poderoso, e a nossa casa será afetada, a nossa vida será afetada, nós, como casa de Deus, seremos afetados por esta glória, mas aqueles que estarão ao nosso redor serão afetados, aqueles, ó Pai querido, que estarão, às vezes, ao nosso derredor, estarão afetados, e aqueles, ó Pai querido, que tu nos dás, como tu disseste ali, que nós devemos ficar para alcançar Jerusalém, a Samaria, Pai querido, a Judéia, e depois até os confins da terra, Pai. É isso que tu queres que nós façamos, que o teu reino se avance, se expanda, porque tu diz na tua palavra, olha, firma bem as tuas estacas, estende as cordas da tenda da tua habitação, porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Então não queremos ficar paralisados, com uma unção paralisada num cantinho dentro do nosso espírito recriado. Não, nós queremos que essa manifestação transborde, porque no final de Levítico 21, tu disseste, eu sou o Senhor que te santifica, eu sou o Jeová Macdessem. Então nós queremos, ó Rei da Glória, em nome de Jesus, essa santificação, esse mover, esse agir, essa graça, esse favor, essa misericórdia, vem sobre nós e nos ajuda, vem sobre nós e nos orienta, vem sobre nós e transborda em nós. Nós precisamos de ti. Nossa, Senhor Jesus, nós precisamos de Ti, nós precisamos dessa graça, desse mover, desse agir, dessa honra que Tu tens para nós. Nós queremos, sim, estar com o nosso coração quebrantado, voltado para Ti, com o nosso coração entregue a Ti, com o nosso coração aliançado e alicerçado em Ti.
Nós queremos dizer, esse é o dia que o Senhor fez. Eu me alegrarei, eu celebrarei, eu estarei, ó Pai querido, firme no Senhor. Como diz um cântico do passado, ele vai ao meu lado, ele anda à minha frente, ele habita em mim, ele é o meu amado, é o meu protetor, é o meu provedor. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Então estamos felizes, estamos alegres, pedimos um dia proveitoso, frutífero, para cada um daqueles que estão aqui representando seus lares, as suas igrejas, seus ministérios, as suas casas. Em nome de Jesus, o Deus que vem e nos santifica, que nos faz frutíferos, o Deus que vem e toma a nossa causa nas suas mãos, o Deus que vem e nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo fogo, de toda água, água bravia. Esse Deus, ele é por nós, ele está por nós, e nós buscamos a sua face, a face do Deus de Jacó, a face do Deus de Israel, que se levanta no meio do teu povo. Senhor, como é maravilhoso saber que tu transformaste Jacó em Israel, através de visitações, do nome que é sobre todo nome, através de face a face, através do Rei da Glória, de ter uma luta verdadeira com o homem, para que a sua natureza fosse colocada dentro dele. Senhor, faz novamente hoje, assim como tu fizeste com o Jacó Israel, papai. Tu trouxeste ali para ele, Senhor, um entendimento. Olha, eu te transformo primeiro por dentro e depois eu te transformo novamente. Duas etapas distintas da sua vida para que você seja pai de nações. Então, papai, em nome de Jesus, que venhamos a entender que tu nos modifica para que venhamos a dar frutos para ti. Jacó não foi mudado simplesmente para ter a sua natureza mudada e ir para aquele lugar de glória onde tu preparaste para ele. Não, Senhor. Jacó foi mudado porque ele tinha um destino profético perfeito diante de ti. Então somos mudados, não para ficar no comodismo da nossa individualidade salva. Não, tu nos muda para termos a nossa salvação aqui dentro de nós, mas para que transbordemos e dê frutos, frutos que saltem para a vida eterna. O Senhor está de olho em nós para que venhamos a dar lucro ao teu reino. E não estou falando de lucro financeiro, não estou falando de prosperidade financeira, eu estou falando do avanço do reino do Cristo. Porque o Senhor diz na sua palavra, o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele é o Senhor. Então, nós já cremos que o Senhor, através do reino, do sacerdócio, através de reis governantes que tu colocaste na terra, através dos teus profetas, ó Deus, que estão destemidos para essa geração, tu estás levantando um povo que levanta e verdadeiramente arvora a bandeira do teu reino, diz, existe um Deus, existe uma cultura do céu, existe um reino superior. Como Jesus disse, o meu reino não é daqui. Então, em nome de Jesus, que nós possamos ter esse entendimento e, como família sacerdotal, nos levantarmos para entender que o sacerdócio para com o Cristo vivo não encerrou. Antes, ele está esperando que a família sacerdotal dele na terra se manifeste com potência, com glória, que não venhamos a falhar como Israel falhou, Senhor, naquilo que era ser a casa sacerdotal de Deus, a nação sacerdotal de Deus, em nome de Jesus. Houve sim o remanescente que conseguiu transmitir a essência do Senhor para a próxima e futura geração, que somos nós, a igreja do Deus vivo, mas, Pai querido, como nação se perderam. Então, em nome de Jesus, como tu disseste, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar você debaixo das minhas asas, como a galinha o faz com os seus pintainhos. Senhor, e verdadeiramente ali, aquele povo de braço erguido, crucifica-o, e entregou a ti mesmo, ó Rei da Glória, nas mãos dos teus algozes, mas nós entendemos que tudo também foi feito dentro daquilo que era o teu planejamento eterno, mas aqueles que eram os remanescentes do Senhor naquele lugar perceberam a tua movimentação. Então nós, como aqueles que somos escolhidos, eleitos de Deus, na cruz de Cristo, não numa selecionar de Deus, esse vai, esse não vai. Não, Senhor, não é disso que estamos falando. Estamos falando dentro da escolha perfeita de Cristo, dentro de Cristo. Aqueles que olham para Cristo são iluminados, o rosto não é confundido. Nós, verdadeiramente, estamos diante de Ti e queremos fazer o nosso serviço sacerdotal em filiação ao Deus vivo. Entendemos, temos Pai, somos filhos do mesmo Pai e estamos, ó Rei da Glória, no mesmo serviço sacerdotal.
bebemos todos de um mesmo rio, e por isso haverá de ter unidade no nosso meio, haverá de ter a prosperidade do teu reino, a essência do teu reino, para que não sejamos pegos como a Torre de Babel foi pega, queremos fazer o nosso próprio sistema faraônico, ó Rei da Glória, dentro da tua casa, e aí o Senhor ter que vir e espalhar as línguas, trazendo confusão. Não, nós somos daqueles que esperamos em Jerusalém, até que do alto fomos revestidos de poder, e ali o Senhor, ordenando a sua bênção, ele colocou em nós a manifestação, sim, de vários tipos de línguas, sim, tribos e nações, mas ele estava falando, agora eu uno vocês, porque a fonte é a mesma, o Espírito é o mesmo, e vocês podem caminhar na terra como um só homem. Ó Senhor, Senhor nosso, quão maravilhoso é, sim, os teus feitos sobre a terra. Muito obrigada, Senhor, por tudo quanto tu dizes, tu fazes, quanto tu liberas para nós. Em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Shalom, shalom. Bom dia. Aleluia. Pastor Alexandre hoje pediu que ajudasse aqui, em glória a Deus. Vamos aqui, em nome de Jesus, fazer esse dia na presença do nosso Deus, que a unção do Todo-Poderoso Deus esteja sobre nós, que a sua casa, a sua vida seja tocada, que o Senhor esteja abençoando nossos filhos, a nossa casa sacerdotal, a nossa família, que estejamos felizes, contentes com o nosso Deus, com a sua providência, com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia. Ele é o Senhor. Amém? Em nome de Jesus, eu quero fazer mais uma oração pelos filhos. Em nome de Jesus, papai, apresentamos nossos filhos, Mateus, Letícia, apresentamos os filhos dos teus filhos aqui, Senhor, e cremos no evangelho geracional, porque tu disseste, e o teu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o céu durar. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que a manifestação do teu nome se irá propagando no meio dos nossos filhos. Pai, há tantos sacerdotes, ó Rei da Glória, aliás, reis no passado, que não se importaram com a próxima geração. Nós queremos nos importar com a próxima geração. Livra-os do mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, vamos ler Levítico 21, não é? Vamos ver o que é que o Senhor tem aqui para nós, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Vamos lá. Levítico 21. Depois o Senhor disse a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e lhes diga que não se contaminem por causa de um morto entre o seu povo. Aqui Deus está falando a respeito dos sacerdotes. Amém? Precisamos entender que aqui no livro de Levítico, nesse capítulo, em alguns capítulos para trás, o Senhor estava dando ordem a sacerdotes e ao sumo sacerdote. Amém? Então, vamos ficar atentos nesse detalhe, porque às vezes podemos confundir a função de um e de outro. Amém? Aqui está falando, novamente. Depois o Senhor disse a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e lhes diga que não se contaminem por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais próximo, por sua mãe, ou por seu pai, ou por seu filho, ou por seu irmão, e por sua irmã virgem, que está perto dele, a qual não tem marido. Por ela também se contaminará. Então, sacerdotes, aqui, amados, eu estou com uma Bíblia explicada. Então, eu vou ler aqui o que está explicando para nós. Significa que os sacerdotes não deveriam tocar em um corpo morto, com exceção de um parente próximo, tanto a morte física como a espiritual, que são o resultado do pecado. Daí essa proibição. Então, aqui, amados, por essa explicação, esse homem está falando para nós. Às vezes nós tocamos. Uma vez eu tive uma experiência muito interessante, já morava aqui em Duartina e de alguma maneira fui a Bauru, e havia um rapaz, um jovem, que fazia muito tempo que não encontrávamos, ele era imerso nas drogas, não é? E ele tinha um chamado para o louvor muito poderoso, e ali nós nos envolvemos com ele de maneira a procurar tirá-lo daquele lugar no Senhor, não é? E verdadeiramente ele não quis. E quando aqui de Duartina fomos a Bauru, um dia eu me encontrei com ele numa praça lá de Bauru. Shalom, shalom, irmã Cristina, Deus abençoe. Então, o que aconteceu? Eu fui ali e lhe dei um abraço, e ali meu corpo recebeu uma carga tão terrível de morte. Ele estava morto espiritualmente. Então, Deus está falando
exatamente a respeito desses resquícios de morte, nesses sintomas de morte que às vezes estão nas pessoas e nós nos envolvemos com elas de alguma maneira. Então, Deus está falando de discernimento espiritual. Vamos ter cuidado com aquilo que tocamos. O Senhor está falando, olha, existem algumas responsabilidades sobre você a respeito de mortes espirituais. Então, tenha cuidado com a proximidade naquilo que estamos trazendo de alianças de busca. Então, aqui Deus está nos responsabilizando com algumas pessoas bem próximas e com outras nós vamos nos manter orando, sim, mas cuidado com a proximidade dessas pessoas que estão mortas espiritualmente. O Senhor está falando, tenha cuidado para não tocá-las, para não serem contaminados. E aí, amados, pode, para terminar o testemunho, eu tive que orar e pedir para o Senhor tirar aquela impureza, não é? Que estava dentro de mim não, que grudou, sabe, em mim. Falei, Senhor Jesus, que sensação horrível é essa? É justamente por quê? Porque a pessoa estava imersa na morte espiritual, estava andando, mas verdadeiramente era como um zumbi, amém? A droga o havia escravizado de maneira que aquela morte estava transmitindo através do corpo físico dele. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde disso. Aí depois, ele sendo o principal entre o seu povo, não se contaminará, porque se tornaria imundo. É, e não farão calva na sua cabeça, nem raspará as pontas da sua barba, nem em sua carne dará golpes. Por quê, amados? Porque essas manifestações todas eram do mundo, e o Senhor estava falando, mantenha-se incontaminado aqui, não apenas de uma morte, mas dos comportamentos mundanos. Então, procure entender que quando Deus está falando conosco a respeito dos seus princípios eternos, Ele quer nos guardar de uma mentalidade mundana. Às vezes nós colocamos algumas coisas na nossa vida, Deus não está falando daquele rigor, ai, agora eu não posso cortar meu cabelo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Procure os princípios espirituais por trás de cada mandamento, porque esses princípios espirituais nos manterão longe da morte e das impurezas, nos manterão longe das contaminações. Então, o Senhor está falando aqui para os seus sacerdotes, olha, tenha cuidado com a sua movimentação. Olha o que ele fala, querido, ele não se contaminará porque se tornará imundo. Então, veja, você é sacerdote, então, depois do que eu creio que Deus estava falando, olha, você como sacerdotisa minha, como pessoa que profetiza na minha casa, que é pastora, como você vai ficar com essa contaminação desse abraço que você deu dentro desse rapaz? Você vai ficar imunda. Então, você precisa se lavar nas águas da palavra. E depois foi o que eu fiz. Então, talvez na minha distração espiritual, talvez Deus tivesse me dado aquele alerta: não se aproxime, toque de longe, não abrace, não fique com comunhão, porque na verdade o que eu quis estabelecer ali foi uma comunhão com aquele rapaz de uma maneira aberta. Então, o Senhor, por isso ele fala de vigilância, vigiai e orai. Então, às vezes, nós vamos de coração aberto a qualquer lugar, mas existem pessoas que nos abraçam e elas deixam resquícios espirituais muito terríveis. E se nós não atentarmos e se continuarmos alimentando isso, porque esse rapaz foi uma sensação de morte muito ruim, mas às vezes você pode tocar pessoas que passam para você sensações boas, como uma sensação sexual. E se você e eu não estivermos ligados no Senhor, nós podemos permitir e nos aliançarmos com aquela sensação. E o adversário, ele está muito determinado a corromper a nossa veste espiritual. E guardar a nossa veste espiritual tem a ver, sim, com o poder de Deus, mas quem ativa, quem põe o poder de Deus para funcionar, não é o próprio Deus, mas somos nós através de Deus. Senhor, as tuas armaduras estão em mim, então é daqui para lá. Uma vez também, me lembro, eu estava num tempo de pregar numa igreja, falando a respeito de algumas coisas, né? Eu e meu esposo, pastor Alexandre, e no final veio uma irmã e ela abraçou. Só que eu já tinha, graças a Deus, naquele dia eu estava um pouco mais antenada no Senhor, e eu sabia que havia algo diferente naquela irmã. Então, quando ela me abraçou, eu falei, é daqui para lá. É daqui, ó. É daqui. Há um santo dentro de mim. Então, eu coloquei as minhas armas espirituais para funcionar. Não abracei aquela mulher de qualquer maneira. Havia demônios nela e eu sabia disso. Então, quando fui dar o abraço de comunhão, um abraço de amizade, de fraternidade, eu falei, Senhor, não vou permitir que aquilo que está nela me toque.
não havia comando para expulsar aquele demônio, não havia nada em Deus que indicasse que era para eu fazer alguma coisa com aquele demônio. Também tenho a sensibilidade espiritual, porque tem pessoas que não têm fundamento para serem libertas. Então, às vezes, já vamos querendo, já entrando, já vamos expulsando demônios, já vamos fazendo um monte de coisa, e Deus não mandou a gente fazer nada disso. Porque se libertarmos aquela pessoa e aquela pessoa não tiver fundamento da palavra de Deus, a palavra de Deus nos garante que o adversário vai voltar para ver se a casa dela está vazia, ornamentada, só varrida só, não tem uma limpeza das águas, das muitas águas do Senhor, ela não tem o Senhor Jesus Cristo para atender a porta quando Satanás bater naquela porta, ou aliás, os seus demônios baterem naquela porta, e a situação dessa pessoa, porque ela vai permitir que o adversário entre, porque ela não tem fundamento da parte de Deus para se manter liberta, então ela vai ficar no estado pior. Então o Senhor não me deu comando para expulsar demônios. Vou dar um abraço de comunhão. Então eu tive que me posicionar espiritualmente. Senhor, essa mulher não vai me contaminar. Então, o que eu percebo que nós, como sacerdotes do Senhor, precisamos ter prudência e cuidado, porque o adversário, ele está, sim, muito interessado em contaminar as nossas vestes espirituais, para que, através desse toque, dessa impureza, fique contaminando. Ela fique ali, trazendo sensações. Como eu disse, para mim foram sensações de morte. Morte, amados. Imagine você, a sensação que está me vindo agora é uma sensação de carne estragada. Então, você imagina como, logicamente, isso tem que trazer um terror para nós. O adversário quer se insidiar dentro de nós, ele quer tocar as nossas vidas. E eu, naquela sensação, pude me posicionar contra. Mas e se fosse uma sensação agradável? Uma sensação desses encantamentos que hoje o povo, de uma maneira geral, está muito apto a fazer através de encantamentos. Como seria? Será que eu teria uma atitude tão pronta para me livrar daquele resquício de maldade? Então, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa vida. Não estou falando que nós vamos ficar neuróticos, eu estou falando que nós precisamos andar com mais prudência na presença de Deus, para nos mantermos incontaminados com o toque. Então, também tem os toques de inveja, aqueles toques que parece para roubar algo de nós. A pessoa vem para nos abraçar, e quando ela abraça, ei, puxa, anda. Ela vem verdadeiramente com aquela intenção. Eu quero que ela tenha. Então, quando eu abraço, ela suga, são os espíritos vampíricos. Então, amados, nossa pastora, mas quanta coisa? Sim, quanta coisa. Porque nós estamos no território adversário. Amados, é necessário que a igreja perca essa ingenuidade, não inocência. Inocência é um estado de espírito que o qual Deus se agrada. Sermos inocentes diante dele. Inocentes é uma coisa. Mas ingênuos, ver o mundo de maneira cor-de-rosa, jamais, nunca jamais o Senhor nos mandou fazer isso. Ele mesmo fala, olha, eu conheço a sua natureza, eu conheço a natureza humana, e eu não vou me iludir. Ele fala, eu não me fiava nele. Sim, isso mesmo, irmã Geni, só o Senhor, o nosso noivo, pode nos abraçar. Então, queridas, o que acontece? A pessoa vem com aquele espírito vampírico e suga a nossa quer sugar a nossa unção. Nesses últimos dias, aprendemos muito a respeito de pessoas que vêm, às vezes, até para impor as mãos sobre a nossa vida, para nos contaminar com imposições de mão. Porque elas querem liberar, por conta da inveja, elas querem liberar coisas malignas para destruição e para roubo do nosso ministério. Então, precisamos pedir, sim, para o Senhor, Senhor, me revista. Espíritos vampíricos, sim. Nós precisamos pedir para o Senhor. Senhor, me dê entendimento. Não deixe eu ficar com... Estava falando de ingenuidade. Não deixe eu ver as coisas tudo cor-de-rosinha. Nós estamos no campo adversário. Nós estamos no mundo e o mundo jaz no maligno. Nós estamos num lugar de guerra espiritual. Ah, você vai ter que ficar fazendo guerra? Não, faça paz na guerra. Esteja em paz, mas tenha cuidado, tenha prudência. Senhor, por favor, me livra do mal. Por favor, Senhor, não deixe que as pessoas... Você vai sair, vai em algum lugar onde você vai ter comunhão com pessoas. Existem pessoas que você não conhece. Existem coisas acontecendo que nós não conhecemos. Nada melhor do que pedir ao fiel guarda de Israel que nos guarde, nos proteja. Senhor, me livra de toques impuros e malignos. Nós temos testemunhos aí de apóstolos amados que foram... As pessoas pegou assim e a pessoa não vigiou, aquele apóstolo estava dando um testemunho numa pregação, e ele estava falando sobre isso,
falou, aquela pessoa liberou um espírito de prostituição sobre a vida dele. E ele começou a ter aqueles pensamentos impuros. E ele falou, mas de onde veio isso? Da onde veio isso? Até que o Senhor, não é, o fez lembrar, lembra, tal pessoa te tocou e ela trouxe uma contaminação para você. Se limpe dessa contaminação. Então, o adversário não está com brincadeira. Então, cuidado no tocar dos mortos. Mortos espirituais, que como zumbis estão andando na terra, prontos, muito prontos a nos contaminar, porque são comandados pelo adversário que lhes rege. Amém? Vamos lá, bora. Os santos, é aqui depois, não farão calva. Aí, por que Deus está falando? Não farão calva na sua cabeça, nem rasparão as pontas da sua barba, nem darão golpes em sua carne, porque isso é uma mentalidade do mundo. Então, pegue aí, o que não farão calva na cabeça? Quer dizer que você não pode raspar a cabeça? Você não pode raspar, cuidar das pontas da barba? Quer dizer que você golpes na carne, verdadeiramente nós não vamos fazer isso, porque seríamos masoquistas. Mas se você prestar atenção do que é que Deus está falando, ele está falando de uma mentalidade mundana. Amém? Aí, por que não é para fazer isso? Porque são santos ao Senhor, seu Deus. E não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem ofertas queimadas ao Senhor, e o pão e o pão do seu Deus. Portanto, serem santos. Então, observa comportamentos, mentalidades. O Senhor nunca está falando de proibições vazias. O Senhor não tem essa intenção conosco. O Senhor tem uma delimitação para nós, para a proteção nossa. Nenhum mandamento do Senhor é para castração do homem. Todos os mandamentos do Senhor são para a proteção. Então, às vezes, nós olhamos, Deus é chato. Nossa, Deus não quer que a gente desfrute de nada. Será que esse desfrutar não está carregado de morte? Será que somos mais sábios do que Deus? Ou será que vamos provocá-lo a zelos, como diz a palavra de Deus? Então, o Senhor, quando ele vem com uma palavra para você, moça, não se vista dessa maneira. Menina, tenha cuidado com a sua forma de se comportar, cuidado com suas vestes. Do que ele está falando? Ele está falando de um cuidado que ele tem para nós, para nos proteger daquilo que é o algoz da nossa alma, que é Satanás e seus demônios, através de quebrarmos os princípios, os preceitos da palavra de Deus e ficarmos expostos à ação maligna. Deus sabe que nós temos um inimigo das nossas almas. E a palavra de Deus fala, aquele que peca faz mal à sua própria alma. Amém, amados? Então, bora. Aí ele fala lá, mulher prostituta ou desonrada não tomarão, nem tomarão mulher repudiada do seu marido, divorciada, porque é santo ao seu Deus. Portanto, te santificarás, pois o pão do teu Deus ofereces. Santo isso será para ti, porque eu, o Senhor que vos santifica, sou santo. E se a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profanará a seu pai, será queimada com fogo. Lembra quando falamos a respeito da familiaridade e a santidade do Senhor, a qual vamos escolher? É dessas manifestações também que o Senhor está falando. Nós precisamos ter cuidado, como sacerdotes do Senhor, com quem vamos nos envolver, com quem vamos permitir que os nossos sentimentos se envolvam, amados. Nós precisamos ter entendimento daquilo que é a própria palavra de Deus e não andarmos como se nós não tivéssemos um Senhor que é santo, em nome de Jesus. Agora vem as palavras do sumo sacerdote. Como o sumo sacerdote precisa se comportar na sua caminhada de sumo sacerdote. Vamos lá, no versículo 10. E o sumo sacerdote, entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção e que foi consagrado para vestir as vestes, não descobrirás a sua cabeça, nem rasgará as suas vestes. Então, aqui, ó, essa Bíblia está falando, as instruções agora mudam daqueles que podemos chamar de sacerdotes comuns para o sumo sacerdote. Até mesmo quando um ente querido morre, ele não deverá mudar a sua aparência em absoluto. Nós já falamos sobre isso no dia de Nadab e Abiú. Cuidado, porque temos lugar para chorarmos na presença de Deus. E aqui está falando sobre isso. Nem entrará onde haja alguma pessoa morta, nem por seu pai ou nem por sua mãe. Nem sairá do santuário para não contaminar o santuário de Deus, porque a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor.
Aqui, ó, está falando assim: ao ouvir sobre a morte de um parente próximo, qualquer que fosse a tarefa que estivesse cumprindo no santuário, não deveria ser interrompida. Urgência de situações de tragédia. Olha aqui, o que está sendo falado nessa Bíblia. Nós ganhamos essa Bíblia o dia que fomos à viagem, então é a Bíblia, Bíblia de Estudos do Expositor. Muito interessante essa Bíblia, ela traz ali algumas explicações de um homem que estudou com profundidade a palavra e está trazendo alguns entendimentos para nós. Então, do que ele está falando? Você está fazendo algo para Deus. Vem alguma má notícia? Como você vai fazer? Você vai terminar o seu serviço sacerdotal ou você vai correr atrás das más notícias? O que é que você e eu vamos fazer? Aqui, amados, está um princípio espiritual que eu creio muito. Às vezes chega uma má notícia, lembre do testemunho de uma irmã que ela estava há muito tempo atrás, não é? Ela estava ministrando em uma igreja e aí chegou a notícia: o seu filho caiu de tal andar e a situação dele é grave, mas é muito grave mesmo. E ela, naquele primeiro impacto que teve, ela falou: eu vou correr no hospital. E ela estava ministrando e ela falou para Deus: Deus, o que eu vou fazer? Meu filho acabou de sofrer um acidente grave, muito grave, está entre a vida e a morte. E eu estou aqui ministrando no teu serviço. O que é para fazer? O Senhor falou assim: se você me invocar, a minha presença chega primeiro. Não sei se você consegue entender a profundidade da entrega do coração daquela mãe. O Senhor falou para ela: se você me invocar, a minha presença chega primeiro. Mas nós, amados, dentro dos nossos sentimentos, achamos que nós podemos chegar primeiro que a presença de Deus. E às vezes nós deixamos o que estamos fazendo diante do Senhor para atender coisas corriqueiras. Às vezes estamos ministrando, estou falando de mim, amados, às vezes estou lendo a Bíblia e chega algo no celular, eu paro, interrompo, vou ver. Às vezes eu estou querendo me arrumar para o culto da noite, chega algo no celular, eu vou ver. Agora essa palavra está vindo para me corrigir. O que você está fazendo? E chega uma notícia corriqueira. Graças a Deus não tem chegado notícia de tragédia na minha casa, na minha vida. Boas notícias têm chegado. E se são notícias ruins, dá para eu gerenciar isso. Então, que curiosidade é essa que está vindo na tua vida e na minha vida, quando nós estamos fazendo algo para Deus e o celular toca, o celular brilha a luzinha, nós paramos para ir lá ver. Coração inteiro para o Senhor, isso mesmo, irmã Janine. Então, o Senhor está falando conosco hoje a respeito de uma sobriedade durante o serviço sacerdotal. O sumo sacerdote não pode interromper para correr atrás dos mortos, para correr atrás daquilo que verdadeiramente é irreversível. Então, se é reversível, tem uma presença que chega primeiro. E se é irreversível, o que você vai fazer lá antes da presença do Senhor chegar? Então, amados, o Senhor está falando novamente a respeito de inteireza de coração, integridade de coração, de estarmos totalmente quebrantados ao serviço do Senhor, ou sentimentos, emoções, alma. Qual lugar espiritual nós estaremos nos apresentando diante de Deus? No espírito recriado ou na alma cativa àquilo que o adversário fala? Talvez você possa achar a minha pregação um pouco dura, pastora. Você vai me desculpar, eu não vou parar, eu vou parar imediatamente se houver uma notícia dessa a respeito do meu filho, da minha filha, ou qualquer pessoa que chegue aí que me seja tão importante quanto esses que a pastora está citando. Eu te entendo, mas a palavra de Deus está dando uma direção aqui. Não interrompa o seu serviço sacerdotal. E agora, como eu disse, vamos até minimizar um pouco a situação, que não é uma tragédia, mas é simplesmente um acender do celular, que é a nossa curiosidade, vamos colocar assim, mórbida, não é? Vai querer ver, parar para ver e interrompemos. Às vezes Deus está falando conosco coisas profundas e nós paramos para ver. Não sei se você já passou por isso. É tipo assim, Senhor, espera um pouquinho. Eu vou falar aqui, aí depois o Senhor continua falando. Nós somos sem educação com Deus, amados. Nós não conseguimos nos manifestar, às vezes, com aquela interesse que tinha antes do celular, do WhatsApp, o Facebook, o Instagram, não é? Às vezes não conseguimos ter aquela interesse de coração para aquele momento, às vezes até de deixar o celular lá para fora. É que eu vou pôr um hino. Sim, você vai pôr um hino e vai continuar focada no celular e naquilo que ele tem para trazer de notícias para você, ou nós vamos nos apresentar diante do Senhor
para ouvirmos as notícias do céu, não é? É bem assim. Então, em nome de Jesus, que o Senhor traga correção para nós hoje. Aí depois, aqui vai falar, né? Sairá do santuário, ou seja, não vai sair da presença de Deus, porque a coroa do azeite da unção do Senhor, seu Deus, está sobre ele. Eu sou o Senhor. Próximo. E tomará ele por esposa uma mulher em sua virgindade, viúva ou repudiada, ou desonrada ou prostituta, estas não tomarás, mas virgem do seu povo tomará por mulher. Como parece, o sacerdote comum poderia casar-se com uma viúva, mas o sumo sacerdote não poderia casar-se, só poderia casar-se com uma virgem. Aqui já vamos vendo a prefiguração do Cristo vivo no sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Então, as características de Jesus têm que estar nessa descrição aqui, ó. Jesus tem que fazer bater na sua vida essas descrições aqui do comportamento do sumo sacerdote. Será que Jesus se comportou como essa lista aqui de Levítico? Será que ele tinha essas marcas? Observe para você ver. A gente poderia começar a puxar. Mas aí na sua casa, comece você mesmo a pedir para Deus, Senhor, mostra para mim as características do sumo sacerdote Jesus Cristo, dentro dessa aqui de Levítico, capítulo 21, até o versículo, do 10 até o 24. Mostra para mim as características do meu Cristo. Eu quero entender a respeito da santidade do Cordeiro Santo que me trouxe a paz. Eu quero entender a respeito da cruz sacerdotal do meu Cristo, sumo sacerdotal do meu Cristo. Eu quero entender a profundidade do que ele fez por mim e por que tu declaras que ele é um cordeiro perfeito. Deus, amados, ele tem os seus princípios para fazer cumprir em Cristo e em nós também. Então, nós vamos vendo que aqui ele termina falando a respeito, olha lá, filhos, e Moisés falou isso aqui, no versículo 23, eu sou o Senhor, sou o que os santifico. Ou seja, ele está falando, eu tenho uma santidade em mim, e eu quero que aqueles que se aproximem em mim sejam santos. Será que Jesus era santo na profundidade que Deus estava pedindo? Ou será que Jesus tinha algum tipo de impureza na sua caminhada na terra? Aqui vai dar para nós termos uma boa noção. Amém? Faça isso, você, com o Senhor teu Deus, e peça para Ele aumentar aquilo que são as virtudes, as qualidades do Cristo vivo diante do Pai, para poder se apresentar como cordeiro sem defeito diante de Deus e ver se bate a palavra de Deus. Estamos sendo tão chacoalhados pela manifestação das trevas ao querer trazer para nós uma mentalidade de que a Bíblia não é o que ela diz ser. Aí, depois de tanto tempo da Bíblia escrito, você puxa a vida de Jesus, vê se bate com essa palavra, não apenas profética, mas essa palavra de enquadrar aquele que deveria morrer, se ele cabe dentro dessa palavra, ou se simplesmente a Bíblia é uma mentira. Às vezes, amados, esses tempos aí, o adversário veio e trouxe até a minha mente uma seta muito terrível. Ele falou assim, Deus nem existe. Aí eu tive que dizer, para trás de mim, Satanás, você está vencido. Porque o adversário, ele quer trazer muito tipo de confusão à nossa mente. Então, se tivermos essa palavra aqui, falando para Deus, Deus, há quanto tempo essa Bíblia foi escrita e por quantas pessoas ela foi escrita? E se você vai vendo a Bíblia, o Velho Testamento, se encaixando no Novo, na pessoa bendita do Senhor, ou na movimentação do que está acontecendo no mundo, a nossa fé vai aumentando. Porque como algo escrito há tanto tempo atrás pode trazer com tanta precisão aquilo que haveria de ser tanto tempo depois. Amém, amados? Então, gaste tempo com o Senhor, em nome de Jesus. Beber uma aguinha aqui. Aleluia. Nesse versículo aqui, com quem Jesus quer se casar? Com quem Jesus espera para fazer as suas bodas? Veja aqui, ó. E tomará ele por esposa uma mulher em sua virgindade. Quando Jesus se apresentou à cruz do Calvário, ele falou, eu preciso trazer uma nova raça, uma nova criação. Um povo que tenha o meu DNA. E quando ele está naquela cruz, na morte substitutiva do nosso pecado, o que ele falou? Eu vou fazer com que Adão morra através de mim, na minha carne, no véu que eu rasgo, eu faço uma nova criação entrar diante de tipo, meu pai. E agora nós poderemos nos casar. Assim como Eva
foi gerada em Adão, no sono que o Senhor colocou dentro dele, e daquela costela retirada, tu fez a mulher na sua estrutura parecida com o varão. Então, o homem Ish, mulher Isha, então ele foi e trouxe ali aquela manifestação, a mesma natureza. Com Cristo não foi diferente. Eu vou preparar uma virgem para mim e eu morro por ela. Cristo morreu e naquele momento da sua morte, alguém veio e lhe furou com uma lança o lado e foi derramado água, arrependimento, e sangue, justificação. E a noiva virgem do Senhor nasceu naquele lugar. Então, não é uma denominação, não é sua igreja Handurilá, não é uma placa, não é uma mentalidade, não é uma expressão de espiritualidade. Temos falado muito a respeito de tempos e estações no nosso cotidiano aqui, em alguns lugares em especial, mas tempos e estações não salvam. Nós temos aí visto determinadas práticas espirituais tomando o lugar do próprio Cristo em sua substituição. Não entre nesse tipo de coisa. Nosso apóstolo tem falado de egrégora, o pastor Alexandre falou de egrégora, e nós podemos sim dar alma àquilo que não tem alma. Então, cuidado com aquilo que você levanta dentro do teu coração como solução e que põe Cristo em segundo lugar. Às vezes, uma prática espiritual pode tomar com sutileza o lugar de Cristo. Não se permita. Isso é uma formação, como nós aprendemos aqui esses dias, é uma formação de uma egrégora, e ela vai exigir adoração. E ela pode até fazer sinais, mas serão sinais de mentira. E poderão te dar algum benefício aqui na terra, mas não fará nada para que você e eu entremos no céu de maneira governamental ou cheia do sacerdócio do Senhor, e também não haverá uma linguagem profética vindo da parte de Deus, porque não será feita pelos filhos de Deus, será feita por aqueles que se submeteram àquela mentalidade maligna. Então, o Senhor está nos chamando, amados, para um lugar onde a glória dele se manifeste. Só um minutinho que eu vou ligar aqui. Está acabando a bateria aqui do... Pronto. Então, o Senhor está nos chamando para isso. E Cristo estava gerando a sua noiva ao morrer. Então, às vezes, nós estamos achando que essa palavra não vai se cumprir em Cristo, porque Cristo está buscando a sua noiva. Lembra das 10 virgens? Ele está buscando aquelas que verdadeiramente podem se casar com ele, porque tem uma nova natureza. E essa nova natureza não é de amante, não é de prostituta, não é de adúltera, não. Essa natureza é de alguém que se casa e ela tem que ter um estado de pureza muito tremendo na presença de Deus. São as virgens. Então, isso aqui já é um ponto já que aponta para o nosso Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí depois, e não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que o santifico. Então, amados, aqui o Senhor está sempre chamando a atenção. Esse capítulo 21 está muito pautado isso. Eu sou o Senhor que te santifico. Agora, queridos, vamos olhar para a nossa nova natureza um pouquinho. Quem está dentro de nós fazendo esse serviço? O Espírito Santo. Então, hoje, para mim e para você, eu quero dar conselhos para nós, conselhos de Deus. Não vá buscar a santificação daquilo que o Senhor tem colocado para você como impuro e imundo sozinho. Acione a pessoa bendita do Espírito Santo. Espírito Santo, tu és o meu companheiro, tu és o meu amigo, tu és quem veio morar dentro de mim. Veja que o Pai estava sobre as pessoas, não é? Descia uma unção sobre as pessoas e ele as capacitava para fazer a sua obra. Jesus Cristo andou na terra manifestando o poder na dispensação que lhe era própria, e ele estava limitado a um lugar, a um só espaço, a um só tempo, a andar no meio das pessoas. Mas quando Cristo preparou uma noiva para si mesmo, ele falou: eu não posso deixar essa noiva ser um selo, ser uma aliança de compromisso, de noivado. Então eu vou dar o Espírito Santo prometido. Ele vai santificar a noiva para mim. Então isso, amados, tem dois aspectos. Tem um aspecto da santificação interior e tem um aspecto da santificação exterior, como igreja, como casa denominacional, como um ajuntamento de sacerdotes diante do Senhor.
O Espírito Santo, ele é responsável pela administração da igreja agora. Não é você, não sou eu. Então, nós, como líderes, precisamos ter muito cuidado para não tomarmos o lugar do Espírito Santo dentro da santificação da própria igreja e usarmos, às vezes, um chicotinho para bater e espancar as pessoas que o Senhor está trazendo no nosso meio, e ao invés de santificá-las, nós vamos espancar por conta do rigor que podemos ter com essas pessoas. E também não podemos tirar o chicotinho e esconder atrás das mãos e nunca usar nem a vara nem o cajado para ajudar essas pessoas a saírem dos seus vales de sombras de morte. Também Deus não se agradará disso através, às vezes, de um cuidado pastoral libertino. Ah, não, tá tudo bem, imagina, fica tranquilo. Não, isso aí não tem problema, aquilo lá não tem problema. Temos um sacerdócio frouxo diluindo o evangelho. Também o Senhor não vai querer que isso aconteça, mas entendermos que somos os amigos do noivo e quem santifica a igreja é o Espírito Santo de Deus. Então, dê um passo para trás. Convide o Espírito Santo de Deus para ir à frente da sua noiva, à frente do seu próprio sacerdócio em Jesus Cristo. Essa responsabilidade que às vezes nós vemos, corre para lá, corre para cá, faz isso, faz aquilo, mas vemos uma Marta religiosa, atribulada, de alguma maneira tentando roubar o lugar de Cristo. As ovelhas não são nossas, as ovelhas são do Senhor. E nós haveremos de prestar conta. O Senhor mesmo fala lá em Hebreus: olha, você que está debaixo de algum pastoreio, cuide para que você não dê, entre aspas, muito trabalho para o seu pastor, porque eles já vão ter que prestar conta de você. Então, você preste conta de si mesmo, não é? Já entre no lugar de maturidade espiritual. Mas, ao mesmo tempo, ele vai falar, porque esses pastores, eles vão prestar conta de vocês. Então, faça o trabalho deles menos penoso. Seja uma ovelha mais dócil. Não entre no lugar de bode, dando marradas, não é? Cabeçadas no seu pastor. Então, vamos ter cuidado, tanto como pastores, porque eu também sou pastoreada, não é? E também como o meu próprio serviço pastoral dentro da casa do Senhor. Eu não posso colocar diante das pessoas, amados, uma palavra que seja do meu interesse particular, porque eu vou dar conta. Ah, então esse aqui eu gosto, eu falo assim. Ah, esse aqui eu gosto, eu trato assim. Ah, essa aqui, ai que belezinha. Vou fazer assim. O Senhor não me dá esse direito. Eu tenho que tratar pelo princípio da palavra, porque já falamos já a respeito de afinidades familiares, que dirá a afinidade, nem para familiar eu posso negociar a palavra de Deus. Agora imagine para aqueles que são a noiva do Senhor Jesus, as ovelhas do Senhor Jesus, se eu começar a ter essas acepções de pessoas e espancar umas e privilegiar outras, o Senhor com certeza, ele vai chamar a minha atenção quando eu estiver lá diante do Senhor para prestar contas. Isso é muito sério. Amém? Em nome de Jesus, é muito sério. Então tenha cuidado. Tenha muito cuidado. Então, voltando a falar aqui a respeito do Deus que nos santifica. O Espírito de Deus, ele tem essa propriedade de santificar o corpo da própria noiva, porque ele é o responsável nessa dispensação, na dispensação da graça, e ele também é responsável por me santificar. Então, eu quero hoje bater um pouquinho nessa parte do legalismo e também da libertinagem. Como não podemos ser libertinos com a noiva, nem sermos legalistas com a noiva, mas termos o equilíbrio da vida do Espírito de Deus dentro de nós precisamos, em nome de Jesus, ter essa manifestação do poder de Deus dentro de nós. É Ele quem nos santifica. Então, cuidado com o alto rigor, é algo que eu tenho que tomar muito, muito cuidado na minha vida por conta de algumas características do meu próprio temperamento e personalidade. O alto rigor, o querer espancar a mim mesmo. Esses dias, eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando, Deus falou para mim, você não troca? Aliás, o marido dela falou para ela, não é? E aí ela falou que Deus havia falado com ela através das palavras do marido. O marido falou para ela, você troca agora. Aconteceu um determinado tipo de situação e o marido falou, você não perdoaria essa pessoa que você hoje causou esse mal para essa pessoa? Eu perdoaria. Por que eu perdoaria? Porque eu tenho um coração compassivo para com ela. Aí ele falou para ela, então por que você está usando de tanta crueldade com você mesma? Se você perdoaria essa pessoa,
por que você não pode usar essa balança para o seu favor agora? Que balança enganosa que é essa? Então, às vezes, nós entramos num alto rigor, porque achamos, vem de uma cultura, nesse caso em específico, era uma cultura de família, que estava se insidiando no comportamental daquela jovem irmã. O adversário veio e colocou uma culpa que era da mãe, colocou na vida dela, porque nós sabemos da epigenética, ela vai se transferindo de geração em geração, um comportamento pecaminoso. E ela não conseguia acessar o perdão de Deus para ela. O perdão de Deus ela poderia liberar com muita graça para as pessoas que a ferissem e a machucassem. Mas para ela não havia um alto rigor. Mas isso não era um pensamento dela, era um pensamento imputado pelo geracional. Então, o Senhor vai falar para nós: tenha cuidado, deixe o Espírito Santo de Deus te santificar. Ele é Deus, amém? E ele pode mais do que nós. Então, vamos guardar os nossos chicotinhos e vamos guardar também aquele dar de ombros. Ah, não, tá tudo bem, vamos guardar. Vamos nos guardar disso. E depois, veja lá. E o Senhor falou ainda com Moisés, dizendo: fala com Arão e lhe diga: o homem da tua descendência, nas suas gerações, no qual houver algum defeito, não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Aqui está falando que a santidade caracteriza a casa de Deus para sempre. É verídico em todas as épocas. Deus exigia um sacerdote sem defeito e um sacrifício sem defeito. E esse era o Cristo, como sacerdote e como sacrifício. Então, ele precisava ser aprovado como aquele que se aproxima de Deus, e ele precisava ser aprovado como aquele que se oferece a Deus. Então, Cristo precisava ser perfeito nessas duas dimensões. Eu estou aqui, papai, para oferecer a mim mesmo diante de ti. Olha que coisa tremenda. Será que ele é assim? Descubra por você mesmo, junto com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Aí depois, porque nenhum homem no qual houver deformidade se aproximará como homem, se aproximará do Senhor, como homem cego, ou coxo, ou mutilado, ou de membros demasiadamente compridos. Aí depois, ou homem no qual houver o pé quebrado, ou ruptura de mãos, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou que tenha sarna, ou impingem, ou testículo mutilado, nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, no qual houver alguma falta, aproximar-se-á para oferecer ofertas queimadas ao Senhor, porque há defeito nele, não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Do pão do seu Deus ele comerá, tanto do Santíssimo como do Santo, mas não entrará até o véu, nem se aproximará do altar. E aí, portanto, há defeito nele, e não profanará o meu santuário, porque eu sou o Senhor, sou o que o santifico. Moisés falou isso a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel. Olha que coisa tremenda Deus está falando. Houvesse algum defeito exterior, não poderia se apresentar nem como sumo sacerdote, não poderia ser, nem como sacerdote. Houvesse algum defeito. Mas o nosso Cristo, aqui, ó, prefigurado aqui em Levítico 21, não, ele tem que se apresentar como sumo sacerdote sem defeito e como cordeiro sem defeito. Então há um substituto para nós, tanto no serviço, aleluia, como na oferta, aleluia. Então nós podemos nos aproximar diante de Deus. Podemos ser corcundas, anões, aleijados, podemos ser ali como aquele homem que perdeu a orelha, porque o Jesus reconstruiu a orelha ali do servo do sumo sacerdote ali, que estava como aprendiz do sacerdote, não é? O Malco, porque havia uma expectativa no coração daquele rapaz de poder se aproximar de Deus. E ele, como um mutilado, ele não poderia se aproximar. Então, veja a extensão do sacrifício de Cristo, não é? Cristo, ele está trazendo para nós o poder de nós nos aproximarmos de Deus de uma maneira tão poderosa. Aqui a pastora Joselma colocou: ainda bem que Jesus já fez isso. Glória a Deus pelo sacrifício perfeito do sumo sacerdote. Por isso ele está sendo colocado lá no livro de Hebreus. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Qual é a confissão? Eu creio que é um sacrifício por mim. E quem está legitimando isso? O sumo sacerdote sem defeito.
Deus não é glorioso? Então vamos amar mais o nosso Deus. Vamos falar, Senhor, quantos detalhes, quanta riqueza, quanto poder que tu deste para nós sermos justificados diante do Pai. Eu tenho defeito, sim, tenho defeito da alma, eu tenho, às vezes, algum defeito, às vezes não escuto bem, né? Hoje estou sem aparelho aqui. O pastor Alexandre fala para mim, amor, você está atrapalhando sem o aparelhinho lá de surdez, não é? Mas tenho defeito no meu ouvido, tenho defeitos, né? De caráter não, mas de personalidade. Então, temos defeitos, e o Senhor está trabalhando nisso. Ele não nos impede nos achegarmos, porque há um sumo sacerdote que nos legitima na nossa confissão. Eu creio que Jesus veio em carne, e ele foi, sim, moído por mim. Eu creio que Jesus me substituiu na minha pecaminosidade. Então, não é porque eu estive um dia cheio de obediência e de bênção que eu vou me aproximar dele. Não, porque senão eu estaria me apresentando com obras de justiça própria. E também não vou deixar de me aproximar de Jesus, porque eu não fiz aquilo que era toda aquela obediência que Deus havia pedido para mim. Eu também não vou deixar de me aproximar de Deus, porque eu estou sendo regida por pensamentos humanos. Pensamentos que Jesus vai falar para trás de mim, Satanás, porque nós estamos entrando fora do sacrifício de Cristo. A instrumentalidade, quando eu e você nos achamos certinhos, comportadinhos, vamos entrando diante do Senhor, o Senhor fala, eu não posso te receber, porque você está confiando naquilo que você produziu para mim. Onde está a tua fé no sacrifício do meu filho? Não vou te receber. Lembra de Nadab e Abiú? Aqueles que ofereceram um fogo estranho ao Senhor e morreram. Então, Deus está falando das nossas boas obras diante dele. Elas não te sustentarão diante do altar de Deus, porque tem alguém que é perfeito. Vamos nos apresentar, é como a parte financeira. Às vezes nós queremos apresentar o dinheiro para que Deus nos dê, e Deus não vai querer o nosso dinheiro. Ele quer alguém que creia no sacrifício perfeito da cruz, que santifica o nosso dinheiro. A mesma coisa das nossas vidas. Ele vai querer que nós cheguemos à presença de Deus, crendo que Ele nos santificou. E aí nós nos apresentamos em alegria. Senhor, glória a Deus, me apresento diante de Ti, porque o Senhor me deu a graça, pelo Espírito que habita em mim, pela palavra viva, que é o Cristo vivo que está em mim, para poder produzir essas obras que são Tuas, não são minhas. Eu estou falando igual a irmã Jani, que ela faz essa puxadinha na palavra. Ai, meu Deus. E aí, o Senhor vai falar para nós: olha, você se apresenta diante de mim através da fé. E aí estamos encolhidinhos diante do Senhor e falamos para ele: ah, Senhor, eu não produzi nada. Eu não quero entrar em tua presença porque eu sou uma decepção para ti. Aí Deus fala: ó dia, ó céu, ó dor, da onde ela tirou essa palavra tão terrível? Não vai se apresentar diante de mim porque não produziu o que somente eu posso produzir nela. Então, nós vamos entrar porque temos fé no Cristo vivo. Saiamos desse engano terrível, porque tanto a aprovação dos nossos olhos, né, diante de nós mesmos, nós nos aprovarmos as nossas próprias obras e também nós nos desaprovarmos das nossas próprias obras, não nos dá, amados, legitimidade para entrarmos diante do Senhor, o nosso Deus. Mas a nossa fé, ela sempre vai nos garantir. A fé é em substituição, se tivermos feito tudo errado. E a fé em glorificação, se tivermos feito certo. É sempre a fé. Amém? A instrumentalidade é Cristo, a centralidade é Cristo, e o poder e a glória também são de Cristo. Ele não vai dividir a glória dele com nenhuma das nossas boas obras. Ele as preparou. E assumirmos isso diante de Deus é a humildade do nosso coração. Fora isso, é soberba, arrogância, orgulho, e ele não vai nos receber. Amém? Porque estaremos com fogo estranho diante dele. Então, essa é a palavra. Descubra aí, faça esse exercício, essa tarefa hoje, não é? Diante do Senhor, mostra para mim, Senhor, essa perfeição do meu Cristo. E com certeza o nosso coração ficará mais grato, mais cheio do Senhor, o nosso Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos tomar a nossa Santa Ceia juntos e peça para o Senhor. Revela-te a mim. Revela-te a mim. Amém? Em nome de Jesus, que o mel aí esteja no seu pãozinho aqui, não é? Que peçamos essa doçura ao Senhor. Eu não sei quanto a você. Andei por muitos tempos em águas amargas e eu preciso da doçura do meu Cristo. E esse é simplesmente um ato profético que estamos falando para Deus. Eu creio que de ti pode sair toda a doçura que eu preciso.
Livra-me de todas as águas amargas que eu passei na minha vida. Livra-me daquele lugar onde eu abro a minha boca e contamino a muitos, porque a raiz de amargura faz isso. Ela contamina a muitos. Amém? E depois também, coma do corpo do Cristo e beba do sangue de Cristo, esta vida que há nele para nós, em memória, para que a nossa memória, a nossa consciência de memória, ela seja tocada e trocada diante do Senhor. Não uma ressignificação. Tome cuidado com as palavras que a nova era tem colocado dentro do nosso meio. Ressignifique a tua experiência. Não. Experiências terríveis têm que morrer. Experiências pecaminosas, lugares de dor têm que morrer, amados. Não entre por esse caminho de ressignificar nada. Por mais bonitinho que seja. Amém? Temos ouvido aí algumas pessoas falando, ressignificar, ressignificar. Isso é linguagem coach, amém? Então, use a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo, ela vai santificar aquele lugar de dor, ele vai curar o lugar de dor e vai tirar os pecados que a dor trouxe. Amém? Isso é muito sério e é em nome de Jesus que possamos entrar nesse lugar de graça, de paz, de alegria no Espírito Santo. Amém? Vamos cear. Pai, nós estamos aqui e colocamos esses elementos diante de Ti, para que haja vida e vida com abundância, Pai. Vamos celebrar a Tua morte, a Tua ressurreição, o Teu governo, o Teu domínio sobre a terra. Queremos ser iguais ao nosso Cristo, não na deidade, Senhor, mas naquilo que é sacerdócio, governo, aquilo que é o profético e aquilo que é a filiação em Ti. Tu és o nosso Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus pelo nosso Deus. Aleluia. Tenha um dia abençoado na presença do Deus Todo-Poderoso. Shalom, shalom. Até amanhã, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe.